Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né, para falar da nossa IBD. As próximas aulas, provavelmente eu não vou dar essa introdução e nem a conclusão, deixar mais para os professores. Mas como hoje se inicia a nossa primeira aula do segundo trimestre de 2020, se faz necessário, né, fazer um comentário muito breve, muito rápido, como os irmãos sabem que eu falo demais. Mas eu creio que nós temos muito que aprender nesse trimestre. É um trimestre abençoado, vai tratar sobre o livro de Salmos. É claro que o comentarista ele usou alguns temas, porque o livro de Salmos é bastante abrangente, né? Não dá para se colocar em 3 lições. Mas vai ser bênção, eu creio. Desde já eu quero agradecer a Damares, que trouxe a primeira aula. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e recompensar. Não foi tão fácil, acredito, a primeira aula. É uma aula bastante técnica, tem vários termos de um hebraico, mas ela trouxe de uma forma muito clara, muito transparente, que vai ser de fácil entendimento para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida da Damares. Meus irmãos, falar de salmos, todos nós em algum momento já se recorreu a alguns salmos, seja ele na íntegra, seja ele algumas partes, mas todos nós temos em nosso coração, em nossa memória, seja no momento de alegria, em momentos de gratidão ou em momentos de angústia. Sempre tem uns salmos que vêm ao nosso coração, né, e à nossa memória. Nesses dias de quarentena aí, que eu creio que não tem sido fácil, vem ao meu coração o Salmo de número 122, quando o salmista Davi diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre possamos ter esses salmos no nosso coração, né? Ainda mais quando passar tudo isso, acredito que se nós irmos para a casa do Senhor com alegria, nós vamos com uma alegria muito maior nos próximos dias, eu creio, muito em breve. Mas também tem outros salmos, né? Tantos salmos maravilhosos, tantos salmos lindos, que não daria para nós falar aqui. Mas eu creio que cada irmão tem o seu salmo, tem um salmo que está no seu coração, na sua memória. E quando falamos também, irmão, de gratidão, porque devemos ser gratos ao Senhor, porque bom é o Senhor, e as suas misericórdias são infinitas, e são a causa de não sermos consumidos. Eu lembro do Salmo 138, que diz, ó Deus, grato sou de todo o meu coração, e diante de todos os deuses, eu canto hino de louvor a Ti. Também existe momentos difíceis, momentos de angústia, mas também vem no nosso coração um salmo muito conhecido, que é o Salmos 46, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nosso Senhor é e sempre será o nosso socorro bem presente em momentos de angústia. Irmão, Salmos, ele é maravilhoso, ele trabalha tanto na questão do nosso culto, da forma congregacional, no coletivo, mas também de uma forma devocional, do particular. O Salmo traz várias orientações para que possamos viver uma vida de adoração, de louvor, de santidade ao Senhor. Irmãos, eu quero deixar uma sugestão para os irmãos estar participando das nossas aulas. Sabemos que é quase impossível trazer tudo em alguns minutos, mas para não ficar pesado os vídeos, para não ficar também um pouco cansativo, a gente tivemos aí uma base de 30, 35 minutos de aula, de videoaula. Mas que os irmãos possam vir participar, se tiver alguma dúvida, os irmãos fazer pergunta, pode fazer no próprio grupo mesmo, algumas perguntas. Nós temos uma igreja abençoada, onde tem obreiros bem preparados, irmãos bem preparados, irmãs, jovens, adolescentes, que podem estar respondendo essas perguntas e que possamos estar aprendendo um com o outro, né, irmãos? Ninguém é mestre que não precisa aprender, né? Ninguém sabe tudo. Sempre precisamos aprender e desenvolver algum ponto. Também algum irmão também quiser contribuir com conhecimento a mais, fique à vontade. É tudo para a glória de Deus. Então aqui eu quero encerrar minhas palavras e deixar para os irmãos aí uma aula abençoada da irmã Damares. Não perca, Deus abençoe a cada um e deseja a todos um excelente domingo. A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Damares e hoje nós estaremos juntos na nossa primeira aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. Como tema da nossa revista,
nós temos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, nós teremos aí pela frente 13 lições sobre o tema Salmos, estudando então esse livro. A lição de hoje tem como título Salmos, um guia devocional para o cristão. E os nossos objetivos são apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Então a aula de hoje é uma introdução ao livro, é um panorama bíblico sobre o livro dos Salmos. O nosso texto áureo é o Salmo 98, verso 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. A nossa verdade aplicada é: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. E os nossos textos de referência são Salmo 42, Salmo 44 e o Salmo 45. Então é muito importante na lição de hoje, por enquanto que nós ainda não temos a revista, nós utilizarmos a Bíblia. Então, se você tá aí com a sua Bíblia guardadinha, pega ela que nós vamos utilizar ela bastante. O material que eu utilizei para fazer a lição de hoje vai estar disponível para todos os irmãos, tá bom? Vamos seguindo. O primeiro tópico dessa lição é título, divisão do livro e autores. Nós vamos ver aí como é composto o livro dos Salmos. E eu trago para vocês o comentário de Warren Wiersbe, que diz assim: o livro dos Salmos foi e continua sendo insubstituível como guia devocional do livro de orações e inário do povo de Deus. O seu título hebraico é Livro dos Louvores, Terrilim. Então, Terrilim é o nome original do livro dos Salmos, isso em hebraico. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, empregou o termo psalmos no lugar de Terrilim. E aí esse termo psalmos tem o sentido de um cântico entoado com acompanhamento de um instrumento de cordas. A Vulgata, que veio traduzindo para o latim, seguiu a Septuaginta e chamou o livro de psalmorum, do latim psalterium, que significa um instrumento de cordas. E a versão King James, que foi a versão para o inglês clássico, adotou também o termo de psaltério, e aí hoje, aqui no português, nós temos o livro dos Salmos. No conteúdo, no PDF, que eu vou passar para vocês vão poder ver a imagem do que é o saltério da Idade Média, ali descrito, então, no caso, pela Vulgata. É um instrumento de cordas de formato triangular e é como se fosse um violino. Pode-se dizer que o violino que nós temos hoje é uma evolução do saltério, que também evoluiu da harpa, daquela harpa antiga utilizada por Davi. Vamos então para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre a divisão do livro de Salmos. Na nossa Bíblia, na Bíblia moderna aqui, o livro de Salmos é um livro inteiro, é um livro com 150 capítulos, e há quem diga que não devemos chamá-los de capítulos, porque cada salmo é único, é um exclusivo. Então nós não devemos chamar o livro de Salmos capítulo 1, versículo tal, dessa maneira marcada. Mas isso daí é uma questão de gosto, muitas das vezes. Nós, de qualquer maneira, para nós é um livro só. Mas na cultura judaica, eles dividem o livro de Salmos em 5 livros. E aí a maneira que eles dividem é por motivos de texto, do conteúdo de cada um deles. Os salmos são divididos da seguinte maneira: o primeiro livro para os judeus dos salmos é composto do Salmo 1 ao Salmo 41 e faz referência para eles o sentido daqueles salmos, de alguns daqueles salmos, é como se tivesse ali o mesmo conteúdo do livro do Gênesis. Então cada um dos 5 livros dos salmos para os judeus é uma referência aos livros do Pentateuco. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia e da Torá, no caso a Bíblia dos judeus. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles conseguem fazer essa relação. Então, para os judeus, são 5 livros. O livro dos Salmos é dividido em 5. E essa informação vai estar lá descrita, cada um dos salmos, também no conteúdo. Eu tenho aqui para vocês os autores
Os autores dos Salmos, existem muitos autores que são desconhecidos, que no caso aqui a gente vê na Bíblia que não tem referência nenhuma sobre os autores, que nós chamamos de salmos órfãos, porque não tá ali dizendo quem escreveu. Mas nós temos dos autores conhecidos, o autor que mais produziu salmos na Bíblia, e nós contamos ali cerca de 73 salmos, foi Davi, o rei Davi, pai do rei Salomão. Ele vem aí contando 73 salmos. Em segundo lugar, nós temos Asaf, que com 12 salmos. Asaf foi um dos mais importantes levitas dali da época de Davi. Nós temos também os filhos de Coré, que foram autores de 11 salmos. Salomão, autor de 2 salmos. Moisés, autor de 1 salmo. E Emã e Etã, israelitas. Nós temos referências sobre Emã e Etã. A Bíblia vai falar deles em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 6. E ali vai falar quem é o pai de Emã e Etã. Muito provavelmente, eles eram filhos de Zera. Porque na Bíblia a gente encontra isso. Emã e Etã, israelitas. Israelitas, no caso aí a gente pode traduzir como filhos de Zera. E eles, no caso, seriam de descendência judaica e não levitas. No caso ali, nos 2 salmos, no 88 e no 89, eles são apresentados como autores, não como cantores dos salmos. Porque quem apresentava ali o louvor, tinha o serviço no templo, no caso, realmente deveria ser da tribo de Levi. Existe na Bíblia mais uma referência sobre eles no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 4, verso 31. Nesse texto mostra, na verdade faz uma referência sobre Salomão. E para o livro de Reis falar o quanto Salomão era sábio, quão grande era a sabedoria de Salomão, ele fala assim, que a sabedoria de Salomão era maior do que a de Emã e Etã e dos seus irmãos. Então fala que eles ali, Emã, Etã, os filhos de Zera, eles eram homens conhecidos por sua sabedoria, mas que a sabedoria deles era inferior à sabedoria de Salomão. Salomão, nesse texto também de 1 Reis 4, a partir do versículo 31, vai trazer a quantidade ali de poemas, de provérbios que Salomão escreveu. Aqui na nossa Bíblia nós temos o livro de provérbios, de autoria de Salomão, mas em Salmos nós só temos 2 salmos de Salomão. Muito porque a maioria, alguns salmos de Salomão que não estão na Bíblia, nem seus provérbios, nem todos foram considerados salmos e provérbios inspirados por Deus. Apenas os que nós temos que chegaram a nós até hoje. Vamos passando então para o nosso tópico 2. Vamos para o nosso tópico 2. E um outro termo utilizado é degraus, e aí específico para os salmos de número 120 a 134. Essa coletânea de salmos, nós temos aí 3 possibilidades para esse termo degraus. Entre eles, que na cultura judaica, isso a gente consegue observar até mesmo no Salmo 122, verso 4, e em Zacarias 14 e 17, também tem outras referências, mas propriamente no Salmo 122, verso 4, onde sobem as tribos do Senhor. Onde sobem as tribos? Que lugar é esse? Onde sobem as tribos? Jerusalém. Na cultura judaica, quando se vai a Jerusalém, se sobe a Jerusalém e nunca se desce a Jerusalém. Mesmo que você tenha vindo do norte ou do sul ou do leste, qualquer ponto geográfico que você tenha partido, você sempre vai subir a Jerusalém, por uma questão de Jerusalém ser considerada uma cidade sagrada e por isso uma cidade elevada. Então sempre que se vai a Jerusalém, se sobe a Jerusalém. Uma possível explicação sobre degraus. E quando você vai a Jerusalém, você sobe, como degraus espirituais. Uma outra possibilidade é a que está relatada no Talmud, que é um livro sagrado para os judeus, isso na cultura judaica. É uma coletânea, no caso, de livros sagrados.
em que tem uma referência, tem uma nota nesse livro que diz que o templo de Jerusalém, ele possuía 15 degraus. E a cada degrau que a pessoa subisse do templo, para acessar o templo, ele deveria ler um salmo. Por isso, o salmo do 120 ao 134 formam ali 15 salmos. Então, seria a pessoa que iria ali fazer uma oferta, uma adoração a Deus, entregar ali o seu holocausto, ele precisaria, a cada degrau subido, ler um salmo. Isso aí na questão da cultura judaica. E uma outra versão desse termo degraus, e que é mais aceito, que eu prefiro também, é a questão dos viajantes. Quando uma pessoa saía lá de sua terra natal para fazer a procissão, para poder ir para a terra prometida, né, no caso para Jerusalém, para a Terra Santa, ele passava por muitos perigos, ele passava por momentos ali de dificuldade, era uma viagem longa, e que no meio dessa viagem ele já estaria ali adorando a Deus, já estaria ali se consagrando para ir lá e fazer a oferta a Deus. E com isso ele tinha os salmos dessa procissão, os salmos de romagem, salmos de peregrinação. E a gente observa isso bem claro no Salmo 121, por exemplo. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, eles estariam ali passando por N caminhos numa viagem muito longa, com dinheiro, com família, com criança, com gado, e fazendo essa viagem que podia durar dias ou semanas para chegar na terra, chegar no templo para fazer a adoração. E enquanto isso eles iam passando pelas dificuldades do caminho, eles iam cantando esses salmos para manterem a conexão com Deus, manterem a adoração. Eu prefiro essa linha de pensamento. No Salmo 120, a gente também pode observar no versículo 5: ai de mim que peregrino em Mesaque e habito nas tendas de Quedar. A gente vê aqui que é uma pessoa que tá de viagem também, que tá de passagem. Então, os salmos, quando você vê na sua Bíblia degraus, a gente sabe que são esses salmos utilizados pelos peregrinos, então, utilizados por aqueles que estariam fazendo essas viagens longas. E chegamos no fim aqui da nossa lição, na conclusão. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração. Isso a gente tem realmente como a conclusão da aula de hoje, que tudo que a gente viu do livro de Salmos pode ser utilizado por nós como um exemplo, como guia de como deve ser a nossa oração e a nossa adoração diante de Deus. E principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Então hoje realmente a gente tem muitas músicas que não são inspiradas, outras são duvidosas, mas a gente sempre pode ter como padrão de regra os salmos, padrão ali de adoração e de oração. E essa foi a aula de hoje, a aula desse domingo. Eu espero que em breve nós estejamos todos juntos, reunidos. E aí, para nossa meditação, como é classe única, classe online, classe única, o texto áureo é de todo mundo pode ler o texto áureo, não tem briga para saber quem é que vai ler texto áureo, quem é que vai ler verdade aplicada, ou quem vai ter que correr para ler outro texto. Então vamos finalizar assim. O Salmo 98, verso 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Então, essa foi a lição de hoje. Vou deixar um spoiler para vocês da próxima lição. A lição 2 vai ter como tema Jesus Cristo e missões nos Salmos. Então, a gente viu aí o Salmo 22 fazendo já uma referência sobre o Messias. A gente vai ver mais Jesus na aula que vem, tá certo? Eu desejo um ótimo domingo para todo mundo e fiquem com Deus. Chegamos então no nosso tópico 2, e como tópico 2 nós temos principais características do livro: a poesia hebraica, acrósticos e refrão.
da poesia hebraica, nós podemos observar a expressão de emoção, que é uma de suas principais funções. Vamos ver um exemplo disso? A gente consegue observar no Salmo número 13, um salmo composto por Davi. E esse salmo deixa bem marcado ali qual que é o sentimento de Davi naquele momento. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Esse é um salmo que foi escrito por Davi no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de perrengue ali. Tecnicamente ele é considerado um poema de lamentação. Então, uma função aí do livro de salmos, de cada salmo, de cada poesia hebraica, é a função de exprimir emoções. Uma outra função é a adoração, que nós conhecemos e nós trazemos também para cada louvor nosso. A gente observa isso no salmo também de Davi, no número 30. O salmo número 30 já Davi ali diferente, já com outro ânimo, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Aqui já Davi não está mais se lamentando, Davi já está agradecendo, louvando a Deus, adorando a Deus pelo livramento. Uma outra função do livro de Salmos, uma função da poesia hebraica, é ensinar sobre fatos históricos. Numa época em que não haviam escolas, nem escola dominical, nem escola pública, em que o ensino era passado ali das famílias, né? Quem tinha educação, no caso, era mais os príncipes, a família dos escribas, a família dos levitas, as pessoas de condições menos privilegiadas, eles não tinham condições de estudo. E todo o conhecimento que eles tinham era passado de pai para filho, nas festas, nas reuniões, no momento ali da ceia, eles conversavam e iam passando o ensinamento, aquilo que aconteceu com o povo antigamente. Nós vemos isso no Salmo 137, uma canção a gente pode dizer uma canção do exílio, fazendo aí referência com a canção do exílio que nós conhecemos lá, né, na nossa escola da língua portuguesa. É uma canção, é um poema de saudade da pátria. O Salmo 137, vamos observar ele. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio de lá, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquece-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobre até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Então essa aqui é uma poesia de um momento em que os levitas, a gente consegue observar aqui, porque eles falam que penduraram as harpas nos salgueiros, né? Penduraram ali, deixaram de lado os instrumentos e que pediam ali para eles cantarem no momento de tristeza deles, e eles não conseguiam fazer isso, porque eles não tinham alegria dentro de si. Então a gente observa que foram pessoas levitas retirados de Jerusalém, retirados da casa deles e levados para a Babilônia. Então aí nós temos uma canção do exílio dentro aqui da Bíblia, o Salmo 137. Uma função, a função ali de contar sobre um fato histórico. Os hinos, as canções aqui dos hebreus também eram utilizadas nas comemorações, nas festas, nas festividades. Assim como nós temos os nossos hinos de congresso, eles também tinham os hinos de congresso deles. As principais festas eram as festa dos tabernáculos,
a Páscoa e a Festa das Cabanas. E para isso tinha uma coletânea ali de louvores da época. A gente pode considerar como louvores da época ali próprios para essas comemorações o Halel. O Halel são os hinos de aleluia, que são os salmos de 113 a 118. Isso não está escrito aqui na nossa Bíblia, nem na nossa revista, é um bônus para a aula de hoje. Todos aqui os salmos do 113 ao 118 são salmos de louvor a Deus, de adoração a Deus, de aleluia, realmente. E eram salmos cantados nessas festividades. O Salmo 113, ele já começa de uma forma bem alegre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30, nós temos ali um momento em que Jesus Cristo, ele termina a ceia, a última ceia, e ele canta um hino. É isso que diz o verso 30 do capítulo 26 de Mateus. E cantou um hino. Por aquele ser um momento da Páscoa, os estudiosos dizem que um dos hinos que Jesus cantou ali naquele momento tem que ser um desses salmos, do Salmo 113 ao 118, porque eram os hinos considerados do momento, próprios para esse momento de festividade. E uma outra função da poesia hebraica é a revelação de profecias, principalmente as profecias do Messias. Existem as profecias dos Salmos, que são profecias atemporais, como as profecias do Salmo 34, em que não tem data para acontecer, que acontece na vida de quem crê. É um momento ali que o salmista Davi está profetizando para a vida do crente, daquele que acredita ali em Deus. Muito bonito de se ler o Salmo 34, fala muito da proteção de Deus. Mas a gente vai ler o Salmo 22, que é um salmo impressionante. E também a gente já consegue pegar essa visão de Jesus na comemoração da Páscoa, da última ceia, cantando um hino e se levantando com o pessoal, levando todo mundo para o Getsemane. Olha como é bonito o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas o meu auxílio? E das palavras do meu bramido, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Todo o Salmo 22 é uma revelação. Sinceramente, é absurdo ver que Davi, ali muitos anos antes da vinda do Messias, ele já consegue, ali totalmente inspirado pelo Espírito Santo, ter essa revelação dos momentos de angústia, de tristeza. Olha aqui na minha Bíblia, está escrito assim, que o título: O Messias sofre, mas triunfa. E é perfeito. É um salmo muito bonito de se ler e de ver como Deus, ele já tinha planejado tudo. Que Deus não foi pego de surpresa em momento nenhum. Chegamos aí no nosso tópico 2.2, que nós temos aí como título acróstico. Para acróstico, nós vamos precisar que você abra a sua Bíblia no Salmo 119. O Salmo 119 é o melhor exemplo para acróstico na nossa Bíblia. Você já se perguntou por que no Salmo 119, a cada trecho de 8 versículos, nós temos uma palavra em línguas estranhas? Pois a cada 8 versículos do Salmo 119, nós vemos aí uma palavra diferente. Olha só, antes do verso 1 diz Aleph. Antes do verso 9 nós temos Bet. Antes do verso 17 nós temos Gimel. Mas o que é isso? Vou te dar a revelação dessa língua estranha aqui. Cada uma dessas palavras, numa seção de 8 versículos, é referente a uma letra do alfabeto hebraico. Acontece que o Salmo 119, ele é um acróstico. Significa o quê? Lembra daquelas atividadezinhas de criança? Por exemplo, Dia das Mães. Aí a criança vai lá e escreve mãe na vertical e coloca maravilhosa, amor, especial. Isso é um acróstico.
um tipo ali, vamos dizer, de poesia, tá exprimindo uma mensagem, e que na vertical a gente consegue ler uma outra mensagem, uma outra palavra, a palavra que é tema daquele assunto. É isso que é um acróstico. E o Salmo 119 tem como tema, aqui a gente pode ver a excelência da lei do Senhor, ele se utiliza de cada letra do alfabeto hebraico. Então são 22 seções referentes às 22 letras do alfabeto hebraico, em que a gente consegue ali entender. A gente não, né? Aqui em português, a nossa tradução João Ferreira de Almeida ou qualquer outra que seja, para o português perdeu completamente a beleza do acróstico. Mas se a gente for observar, isso eu tenho disponibilizado para vocês na imagem do tópico 2.2, ali a gente consegue visualizar que cada seção do Salmo 119 no hebraico começa realmente com uma letra específica. Então, no hebraico, toda essa seção do Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, vão começar com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e assim por diante. Então, é um salmo realmente muito rebuscado, muito difícil de se fazer. Há quem diga, estudiosos aí dizem que quem compôs esse salmo foi Esdras, após o exílio. Eles, seja Esdras ou qualquer que tenha feito, teve realmente muito trabalho para fazer esse salmo. É um salmo que houve aí muita dedicação para ser feita. Nós temos também como característica, principais características desse livro, o refrão. A gente consegue observar isso se a gente lê o Salmo 136. O Salmo 136 mostra que realmente é uma música. Se a gente for falar de refrão, hoje nós temos músicas que é só refrão, né? As músicas, por exemplo, Meu Deus é forte. E nós cantamos na igreja: meu Deus é forte, move as montanhas, nada se compara. Meu Deus é forte, 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 forte. Esse refrão que não para mais, que dura muito. Assim também como outras músicas: a casa é sua, essa casa é sua casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, essa casa é sua casa. E repete, essa repetição, esse refrão, não era assim tão abusado na época aqui dos Salmos. Mas o Salmo 136 se destaca aí pelo excesso de refrão, que é bem... a gente já leu algumas vezes na igreja, eu achei bem... Mas pra quê? A gente pensa, né? Pra que repetiu tantas vezes? Em qualquer outra gênero textual, essa repetição seria um exagero, seria até errada, um problema de estilo, mas na poesia é permitido. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. E esse refrão, porque a sua benignidade dura para sempre, ele acompanha aí até o final desse salmo. Permitido, totalmente permitido na poesia hebraica, totalmente permitido aqui nessa música. Nós chegamos aí no nosso tópico 3, que nós vamos fazer esclarecimentos sobre algumas expressões, entre elas Selá, Higaion, Micton, Gedutum e Masquil e degraus. Nós temos aqui que Selá e Higaion são termos considerados técnicos da área musical. A gente consegue observar isso no Salmo... Deixa eu olhar aqui no meu esboço. No Salmo 9... versículo 16. Isso também outras línguas estranhas que nós encontramos no meio do livro de Salmos, na leitura do livro de Salmos. Salmo 9, verso 16, tá lá. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Entre parênteses, Higaion, ponto e vírgula, Selá. O que é isso? Que língua estranha é essa? Higaion era considerado aqui pelos músicos, né, pelos levitas, para quem tocava ali, era um tipo de alteração da nota, do tom.
que estava sendo tocado. Era uma indicação do tom grave da harpa. Então, quem estava ali tocando a harpa, quando ele lia Higaion, ele sabia que ele tinha que fazer um tom mais grave. E selah tanto pode ser uma alteração de voz, como uma pausa, ou uma repetição, dependendo ali de onde fosse empregado. Então, são termos técnicos. Então, sempre que a gente vê selah, o Higaion aqui, espalhado pelo livro de Salmos, a gente sabe que são questões técnicas da música, de quem vai cantar a música, de quem ali estaria cantando a música ou tocando. No caso de Miktam, que também nós podemos encontrar em Salmo 42, que é o salmo de referência que nós temos. Salmo 16. Salmo 16, verso 1. O que é um Miktam? Tá lá em cima no título, tá? O título do salmo aqui, a confiança e fidelidade do crente e a certeza da vida eterna. Miktam de Davi. O que é esse Miktam? Eles se referem aos salmos considerados preciosos. Então, são salmos que foram... A melhor tradução de Miktam do hebraico é dourado. Então, é um salmo precioso, um salmo que deveria ser escrito em um lugar durável. É um salmo que deve durar. É um salmo que eles consideravam muito precioso. Então, quando você vê Miktam escrito ali no título do salmo da sua Bíblia, saiba que esse é um salmo considerado preciosíssimo, que todo mundo ali considerava muito aquele salmo. Jedutum foi um levita muito importante, muito habilidoso. A história dele vai fazer referência, a Bíblia faz referência a ele no livro de 1 Crônicas, capítulo 25. E os salmos que levam ali seu nome são os salmos 39 e 62, também no título. São salmos que fazem referência a ele, como se ele fosse ali o regente. Aquele salmo foi escrito para ele reger, para ele tocar, para ele fazer a apresentação daquele louvor. O termo masquil, ele pode ser entendido como um salmo de entendimento, um salmo didático. E aí sim, a gente vai lá para os nossos textos de referência. O Salmo 42, 44 e 45 são salmos masquil. O que é isso? É um salmo que faz com que o leitor ele tenha entendimento, ele faça uma reflexão. Muito conhecido o Salmo 42. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde estás o teu Deus? Então é um salmo que quem lê consegue aí buscar dentro de si a reflexão sobre o que está sendo falado, sobre a mensagem que está sendo pregada aqui.